Então bora trabalhar? Cimento queimado. Se você não tem aí na sua casa ou você não gosta do tipo de acabamento, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai gostar, você vai querer. Gente, o cimento queimado é um material que começou a ser utilizado aí e se tornou pop. Muita gente começou a utilizar, alguns começaram aí a fazer gambiarras, misturar massa corrida, massa acrílica com cimento e começou a criar seu próprio material para dar esse tipo de acabamento. Só que as marcas começaram a olhar, Souvenir, Amasa, enfim, uma série de marcas começou a observar essa tendência e lançou muitos tipos de massa de cimento queimado para esse tipo de acabamento. Só que na minha concepção, você pega as cores aí, são bastante limitadas quando o assunto é o acabamento do cimento queimado. Fica só naqueles tons de cinza, aqueles tons muitas vezes forte, um acabamento assim bem pesado. Em ambientes pequenos, você aplicando aí cores mais fortes, acaba reduzindo a aparência, né? Aparentemente, o ambiente que já era pequeno acaba diminuindo ainda mais e não fica legal, fica algo bem carregado. Só que existe uma massa, na verdade é considerado um gel, chamado massa de marmorato, gel de marmorato. Esse tipo de acabamento é indicado para interno, para ambientes internos onde não vai água, e você pode fazer um leque de cor infinito. E você pode aí definir uma cor dentre o leque de algumas marcas. Da Souvenir, por exemplo, que eu gosto bastante, não é propaganda, mas é uma marca boa, uma marca que eu utilizo bastante nas obras, que rende, que dá cobertura e ainda dá uma opção grande de cor. O acabamento da massa de marmorato você consegue fazer alguns efeitos, inclusive do cimento queimado. E você pode escolher uma cor que não fica tão forte, que não fica tão... que ajuda, que não diminua tanto o seu ambiente. No vídeo de hoje eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento. Vou aproveitar aí que eu vou ser pai do meu primeiro filho, minha esposa está grávida, eu estou aproveitando esse tempo e fazendo uma reforma aqui em casa e aproveitando aí para mostrar para vocês. Eu estou montando uma playlist e aí cada acabamento que eu vou fazendo, cada coisa que eu estou desenvolvendo, eu vou mostrando aqui no meu apartamento para vocês. Hoje é o cimento queimado. Eu já tinha um pedaço de cimento queimado aqui executado. A cor que eu estou utilizando aqui se chama crômio, que é batido em máquina, então eu comprei o gel, vou pegar aqui o gel. Ele é vendido em latinha de 3.600, então é um gel para dar o acabamento do cimento queimado na cor crômio. Ele é um cinzinha bem claro e eu vou mostrar aí para vocês como é que dá um acabamento bem legal. Você tem a opção com essa massa de fazer um acabamento fosco, um acabamento acetinado e um acabamento brilhante. Vai depender aí só da sua mão e da sua vontade de dar o acabamento. Bom, qual que é a desvantagem de você utilizar esse gel? Esse gel ele deve ser aplicado em paredes acabadas. Então você tem que aplicar massa corrida, você tem que lixar, passar uma demão de tinta, de preferência tinta acrílica, e depois vir com esse gel dando o acabamento. Até em cima da tinta, o ideal é você pegar uma lixa bem fininha e dar uma quebradinha de lixa para ficar um acabamento mais fino. Já algumas marcas têm essa massa de cimento queimado que dá para você aplicar diretamente no reboco, mas não é o caso dessa. E é daquelas marcas que eu falei que as cores geralmente são limitadas, são cores mais fortes. Então aqui eu tinha um papel de parede aplicado aqui, eu tirei esse papel de parede, então era metade da parede com papel e metade da parede com cimento queimado. E eu vou completar e eu vou mostrar o passo a passo aqui de como você executa essa massa. Existe a opção de você comprar uma desempenadeira que ela é chanfrada. Essa é uma desempenadeira comum de aplicação de massa corrida, eu gosto de utilizar ela, mas existe uma desempenadeira própria para essa massa que deixa mais mancha. Eu, como não quero deixar tão manchado a parede, eu vou usar essa desempenadeira. Então essa desempenadeira de aço você pode encontrar em material de construção, loja de tinta, você vai encontrar e você vai ver que é bem fácil. Aqui, como eu havia utilizado um papel de parede vinílico, então a hora que eu tirei ele não ficou quase nada de marca de papel. Isso foi uma vantagem na utilização. E nem cola, você passa a mão, você vê que não ficou cola. Como a cola era a base d'água, a hora que eu tirei ficou super tranquilo.
Mas mesmo assim eu vou dar uma quebradinha de lixa e depois vou aplicando a massa. Bora ver. Gente, uma dica aqui. Se você for utilizar, se você quiser economizar aí na utilização dessas lixas, eu gosto de usar lixa de ferro. Essa, ela é 220, é só para dar uma quebradinha. E mesmo sendo indicado para ferro, ela é muito boa para fazer na parede. Ela rende muito mais do que aquelas vermelhinhas que são indicadas para a parede. Então você compra aqui, ao invés de você comprar 2 ou 3 daquela, com uma dessa você faz o mesmo serviço. Apesar dela ser um pouquinho mais cara, ela não chega a ser o dobro da lixa de parede e ela rende muito mais. Então fica aí a dica, tá? A parede já estando acabada é uma lixinha bem fininha. Não machuque a parede para o acabamento não ficar feio. Independente se for uma repintura ou uma pintura nova, depois de qualquer tipo de lixamento, depois que você lixar a superfície, você obrigatoriamente tem que limpá-la. Não deixar nenhum tipo de resíduo faz parte do processo de pintura. Vamos fazer uma limpeza agora na parede. Uma coisa aí para você fazer, independente se lá na loja eles bateram, pegue a lata e chacoalhe bem a lata antes de começar a aplicação e antes de abri-la pela primeira vez. Isso vai ajudar a dar uma misturada no material. Vocês vão reparar na textura do material que ele é bem gel mesmo, ele não chega a ser nem perto de uma massa corrida, nem perto do sistema do cimento queimado que eu havia falado. Então assim, na hora de pegar, pegue só um pouquinho. Eu geralmente começo pela tampa para limpá-la, mas só um pouquinho, não exagere na hora de colocar na desempenadeira, porque senão você vai fazer meleca. Então passa só um pouquinho, tá vendo? Isso aqui, até o dobro disso aqui ainda vai. E aí começa a fazer uma aplicaçãozinha do meio para as bordas. Sempre fazendo um movimento circular, vai circulando o movimento e vai depositando o material. 3 a 4 demãos. E aí, dependendo do tipo de acabamento que você quer fazer, aí você vai ter que lixar entre demãos. Se você quiser algo um pouquinho mais rústico, então o ideal é você deixar esses pontos. Senão, você quebra só onde ficou mais ressaltado. Geralmente quando você para e aí você volta, aqui nessa emenda entre um e outro, fica aí uma saliência. E aí se você não quer essa saliência, você vai ter que quebrar de lixa. Mas é uma lixa bem fininha. Você vai reparar, se demorar um tempinho para você passar a desempenadeira, ela começa a dar a cura, ela vai começar a empastar. Não se preocupe, pegue um pouquinho mais desse gel e coloque em cima de onde foi empastado, pode colocar em cima, não tem problema, e vem reaplicando. Não tente na primeira demão fechar todos os pontos brancos. O ideal é você passar uma demão, vem aplicando o material, aí na segunda e na terceira demão você vem engrossando um pouco mais para fechar todos os pontos. Quando você terminar a primeira demão da aplicação, não assuste com o aspecto que vai ficar, porque como a massa ainda está molhada, como o gel ainda está molhado, ele vai ficar uma cor mais forte e vai ficar com um aspecto bem manchado. Mas após aí uma hora e meia que vai secando, você já vai começar a ver um resultado legal. Eu costumo aguardar aí pelo menos 4 horas para dar outra demão. E como aqui eu estou fazendo um acabamento um pouquinho mais claro, um negócio um pouquinho mais fino, então eu vou quebrar de lixa em cada demão. Uma lixa 320, uma lixa d'água bem fininha. E aí sim eu vou aplicar a segunda demão, a terceira e quem sabe a quarta. Mas não se assuste com o aspecto aí da primeira demão, beleza? Depois que secou a primeira demão, já tomou uma forma bem diferente. Já a cor quase se igualou à outra, tá uma cor bem fraquinha. E eu já lixei e já passei um pano, agora vamos aplicar a segunda demão. Aqui vai começar agora uma manha, digamos assim, que é a aplicação primeiramente nos pontos que ficou mais branco, que ficou mais aparecendo. E aí você vai fazendo uma camada grossa nesses pontos que estão mais visíveis. E aí depois você faz uma demão inteira na parede. Bora fazer essa demão.
Segunda demão aplicada, reparem que vai ficar cheio de mancha também, mas é o mesmo processo da primeira demão. Agora não está aparecendo mais aquelas marcas esbranquiçadas que era do fundo da parede, porque eu passei já uma camada um pouco mais grossa para tampar, mas a hora que secar ele vai dar um acabamento um pouco mais sóbrio. Agora são mais 2 horas aguardando a secagem para aplicar a terceira demão. Agora a partir da terceira demão vai ser um trabalho de lixa e aplicação para dar aquela levantada do acabamento fino. Vamos esperar aí mais 2 horinhas. Depois da terceira demão já seca, aí para finalizar aquela dica de ouro que vale até um joinha. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, clique no sininho para receber notificações quando lançarmos novos vídeos. E agora vai a dica aqui. Na hora de lixar a última demão, você vai usar uma lixa d'água, pode ser uma lixa 320 ou uma lixa mais fina. Quanto mais fina for a lixa, mais brilho vai puxar da parede. Quanto mais grossa for a lixa, menos brilho vai puxar. Utilize uma lixa d'água, um esborrifador. Eu peguei aqui, reaproveitei um vidrinho de esborrifador. Vai esborrifando água na parede e vai passando a lixa devagar e vai vendo o tipo de brilho que vai puxando. Aqui eu já comecei os trabalhos, já passei um pouquinho de água, ele não vai ficar manchadão assim, depois que secar ele some esse manchado. Se ficar aparecendo algum branquinho do fundo da parede, às vezes é comum a lixa dar uma machucadinha, aí você passa mais uma demão concentrada só naquele ponto e passa a lixa para dar o acabamento final e bora terminar essa parede.